Fala pessoal, tudo bem? Kalani aqui, começamos agora mais um Café com Apostas, mais um vídeo onde iremos falar sobre o futebol espanhol. Dessa vez a 20ª rodada da La Liga irá ocorrer no final de semana, mas diferente das outras rodadas que temos 10 jogos. Normalmente nessa a gente vai ter apenas 7, isso porque Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid estão disputando a Supercopa da Espanha, então as partidas envolvendo esses times tiveram que ser adiadas. E como a gente ainda não tem odd para esses jogos, as análises de hoje terão que ser apenas com os 7 jogos desse final de semana. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma conferida na nossa lista do último vídeo, onde tínhamos um Beck Sociedad a 1,61. A equipe da Sociedad recebeu o Alavés. Teve um jogador expulso no primeiro tempo que dificultou muito o jogo e acabou apenas empatando com o Alavés. E um cenário muito parecido foi Getafe Rayo Vallecano, onde tínhamos um Lei Rayo também. O Getafe teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e acabou perdendo a partida. Também um Beck Real Madrid a 1,25 que acabou vencendo a equipe do Mallorca. Um Lei ao Celta de Vigo a 2,48 que foi vencer a partida na Bacia das Almas com um gol ao 96 minutos. Acabou não firmando o nosso Lei Celta. E por fim a gente tinha um Lei Sevilha que recebeu a equipe do Athletic Bilbao em casa e perdeu por 2-0. Então essas foram as nossas entradas do último vídeo. Já vamos aqui refazer a nossa lista e partir para as análises dessa 20ª rodada. Começando com Sevilha e Alavés nessa sexta-feira, dia 12 de janeiro, odds do Bolsa 2,04 para o Sevilha, 4,5 para a equipe do Alavés. Duas equipes que têm uma parte muito parecida da tabela, são duas campanhas terríveis. O Alavés tem 17 pontos, Sevilha 16. O Alavés venceu apenas 4 em 19, o Sevilha apenas 3. Pelas odds seria jogo para trabalhar em Lei Sevilha. Duas equipes que fazem uma campanha praticamente idêntica deveriam, na minha visão, ter odds mais próximas. Talvez o Sevilha a 2,50, o Alavés a 2,80, Sevilha com leve favoritismo por estar em casa, mas não é o que o mercado nos oferece, é que o mercado nos dá um favoritismo maior ainda para o Sevilha, porque querendo ou não, a camisa do Sevilha é mais pesada do que a do Alavés e o mercado acredita que o Sevilha tem mais chances de vencer a partida e se reestruturar no campeonato, fugir do rebaixamento, do que a equipe do Alavés. Por isso a gente tem essa odd. Então teoricamente era jogo para trabalhar a Lei Sevilha, mas eu não tenho nenhuma confiança na equipe do Alavés para fazer essa entrada e vou ficar de fora. Caso você for fazer essa partida ao vivo, te recomendo ficar de olho na subida dessa odd do Sevilha, que deve ser a grande oportunidade do jogo. Las Palmas e Vila Real já no sábado, odds do Bolsa 2,56 para o Las Palmas, 3,05 para o Vila Real. Jogo em que na partida de ida na casa do Vila Real, o Las Palmas conseguiu vencer por 2-1, mesmo fora de casa, bem no início do campeonato, ainda na rodada 9, e agora a partida é na casa do Las Palmas, a equipe bem treinada do Las Palmas, que subiu da segunda divisão, dificilmente vai cair, ocupa a 10ª colocação, não vai pegar vaga em competição europeia, não vai cair de novo para a La Liga 2, deve ficar aí no meio de tabela. E o Vila Real, que começou muito mal o campeonato, ainda não faz uma campanha boa, mas conseguiu vencer algumas partidas. Nos últimos 5 jogos, a única vitória foi contra o Celta, também equipe fraca do Celta e acessível. Fora isso, perdeu para o Valência por 3-1, para o Real Madrid por 4-1, para a Sociedad por 3-0 e empatou com o Sevilha por 1-1. Já o Las Palmas nos últimos jogos perdeu para o Barcelona por 2-1, para o Bilbao por 1-0, empatou com o Cádiz por 1-1, venceu o Alavés fora por 1-0 e venceu o Getafe por 2-0 jogando em casa. Odds muito parelhas, muito equilibradas, e eu não consigo ver nada aqui no Prelive. Jogo extremamente complicado em que obrigatoriamente a gente vai precisar do live, da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Um jogo completamente imprevisível e muito complicado nesse sábado às 10 horas da manhã. Mallorca e Celta de Vigo, odds do Bolsa 2,60 pro Mallorca, 3,30 pro Celta, que estava na zona de rebaixamento, não conseguia vencer a ninguém. Se eu não estou enganado, em 15 jogos o Celta tinha apenas uma vitória, mas nas últimas partidas vem melhorando, conseguiu pontuar. Empatou com o Cádiz por 1-1, empatou com o Raio por 0-0, conseguiu uma vitória contra o Granada por 1-0 em casa. Também em casa conseguiu vencer o Betis na última partida, como nós vimos anteriormente, e perdeu para o Vila Real fora. Provavelmente o Celta deve buscar a maior parte dos seus pontos jogando em casa. Nessa partida visita o Mallorca, que também não faz uma grande campanha. Temporada passada o Mallorca era uma equipe muito sólida em casa, conseguiu vencer até o Barcelona, mas na temporada atual também faz uma campanha mediana. Nos últimos jogos perdeu para o Real por 1-0, venceu o Osasuna por 3-2, o Sevilha por 1-0, empatou em 0-0 com o Almeria e também com o Alavés no mesmo placar. Um jogo extremamente complicado, parecido com o jogo do Sevilha. Seria uma partida interessante para trabalhar
ganhar em lei ao Celta, mas a equipe que nos defende é o Mallorca, que também não passa nenhuma segurança. Dá uma respeitada nesses últimos jogos do Celta, acredito que eles vêm melhorando. E também o Lei Mallorca eu fico de fora, porque assim como não tenho confiança no Mallorca para fazer um Lei Celta, eu não tenho confiança no Celta para fazer um Lei Mallorca. Atlético Bilbao e Real Sociedad, talvez o melhor jogo da rodada. Olhos do Bolsa 2,12 pro Bilbao, 4 para a Sociedad. O Bilbao que faz uma campanha sólida, não é de hoje, é um time muito forte em casa. Tem apenas uma derrota em 10 jogos disputados. A Sociedad, que é o sexto colocado, não consegue vencer nas últimas partidas, mas também não perde. São 4 empates e uma vitória contra a equipe do Villarreal. Venceu fora de casa, empatou com o Osasuna por 1-1, com o Betis por 0-0, com o Cádiz por 0-0 e com o Alavés por 1-1. Já o Bilbao tem a campanha inversa da Sociedad. A Sociedad tem 4 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos. O Bilbao tem 1 empate e 4 vitórias. Excelente campanha do Bilbao, que venceu o Sevilla por 2-0, o Las Palmas por 1-0, o Atlético de Madrid por 2-0, Rayo Vallecano por 4-0 e também o Granada por 1-1. É um jogo complicado, em que, ao meu ver, apesar da odd baixa, o Bilbao pode se complicar, principalmente se jogar da forma que costuma jogar quando está em casa, com as linhas muito altas. A equipe da Sociedad é muito veloz dos contra-ataques e pode armar algumas armadilhas para a equipe do Bilbao. Caso você for fazer essa partida no live e veja que o Bilbao está conseguindo neutralizar os contra-ataques da Sociedad, aí sim trabalhar a favor do Bilbao, tanto em um back Bilbao quanto em um lei Sociedad, pode ser interessante. Mas muito cuidado, o Bilbao é uma equipe que costuma ter a posse, costuma nos dar aquela falsa sensação de que está bem na partida, mas deixa muito espaço para contra-ataque, o que pode acabar se tornando muito perigoso caso você for trabalhar contra a Sociedad. Todo esse cenário já está incluso na odd. A gente tem um back a 2, ao meu ver está justo essa odd do mercado, mas eu vou respeitar a Sociedad e vou ficar de fora. Apesar da odd 4, acredito que a Sociedad não seja uma grande zebra e não me surpreenderia delas complicando a equipe do Bilbao, mesmo nessa campanha sólida da equipe do Atlético. Betis e Granada, odds do Bolsa 1,64 para o Betis, 6 para o Granada. A equipe do Betis, que é o 7º colocado, não conseguiu vencer nenhuma partida nos últimos jogos, mas também das últimas partidas, os jogos em casa foram contra Girona e Real Madrid, 2 adversários extremamente difíceis de se enfrentar. A equipe do Betis em casa, que é muito sólida, não perdeu nenhuma partida ainda, e o Granada, que vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada, tem apenas 11 pontos conquistados em 19 jogos disputados. É uma equipe muito fraca, o nível técnico dessas equipes são muito diferentes, e apesar do Betis não ter nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, acredito que essa partida é para trabalhar back Betis. O valor aqui está do lado do Betis, na minha visão, e a 1,64, 1,65 eu vou inaugurar a nossa lista com um back Betis. Acredito que vai ser muito interessante trabalhar essa partida, principalmente no live, trabalhar aquele back favorito no primeiro tempo. Imagino que o Betis vai conseguir dar aquele padrão que a gente gosta, posse de bola ofensiva, recuperação de segunda bola, aquele padrão claro de back que a gente conhece. Almeria e Girona, odds do Bolsa 4,8 para Almeria, 1,72 para o Girona. Também entra na nossa lista o back Girona 1,72, simplesmente o mercado não confia no Girona, espera que a qualquer momento a equipe do Girona vai tropeçar e simplesmente a gente tem uma odd de 1,72, com o vice-líder que tem a mesma pontuação do líder contra o 20º colocado, que praticamente já está rebaixado. A equipe do Almeria tem 5 pontos apenas em 19 jogos, dificilmente vai escapar do rebaixamento, e ao meu ver essa odd do Girona tá até alta. Se fosse um time de camisa, isso aqui tava 1,30, 1,40, muito interessante. Esse back Girona aqui não tem muito o que falar. Campanha extremamente sólida do Girona, apenas uma derrota em 19 jogos. Venceu o Atlético de Madrid na última partida por 4-3, um jogo maluco. Empatou com o Betis por 1-1. Venceu o Alavés por 3-0, o Barcelona por 4-2, o Valência por 2-1 e o Almeria não vence de ninguém. São literalmente 0 vitórias em 19 partidas disputadas. Vejo muito valor nesse back Girona 1,72. Assim como o Betis, é isso que eu vou buscar no live. Esse back Girona, acredito que vai ser muito interessante. E para finalizar esta 20ª rodada, Cádiz e Valência, odds do Bolsa 3,05 para o Cádiz, 2,74 para o Valência, odds parelhas, um leve favoritismo para a equipe do Valência, mesmo jogando fora de casa. O Cádiz já foi uma equipe chata de se enfrentar, mas vem fazendo uma temporada terrível, são apenas 2 vitórias em 19 jogos disputados nessa temporada 23-24 da La Liga. Já o Valência faz uma campanha sólida, é o 9º colocado, nos últimos jogos venceu o Villarreal por 3-0, o Rayo por 1-0, empatou com o Barcelona por 1-1, perdeu pro Getafe por 1-0, perdeu pro Girona fora por 2-1. Já o Cádiz não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Perdeu pro Granada, fraquíssimo Granada por 2-0. Empatou com a Sociedad por 0-0. Com Las Palmas por 1-1. Com o Osasuna por 1-1. E com o Celta por 1-1. Uma equipe que
empata muitos jogos. O Valência, que apesar da campanha boa no geral, fora de casa não é uma grande equipe, está na 12ª colocação, com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Acredito sim que é um jogo interessante para trabalhar a favor do Valência, mas por todo esse cenário do Cádiz empatar muito, está jogando em casa, eu vou optar por, ao invés de ir em back Valência, ir de Lei Cádiz na odd de 3,05. Se você não sabe, no Lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se eu entrar em Lei Cádiz, caso Valência vença a partida ou o jogo termine empatado, o meu Lei Cádiz é uma aposta vencedora. E para fazer o Lei, a gente precisa de uma exchange. Então, se você ainda não tem conta no Bolsa de Apostas, pondere criar uma para poder fazer o Lei. O link está aí na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, essas foram as análises de hoje. Se você viu o vídeo até aqui, gostou, deixa um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Acredito que na Copa do Rei aí na próxima semana. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.